É um confronto, um soldado batendo com o outro, é uma tropa de um exército batendo com o outro, é um veículo batendo com o outro, é um trem batendo com o outro. Tanto vai perder um lado, que vai ser atacado, como o outro lado também vai ser atacado. A velocidade desse confronto vai aumentar mais rápido. Vocês estão preparados para o impacto? Será de grandes proporções os acontecimentos. A hora do impacto chegou. Eu vou dizer algo que isso aqui é novo. Vou dizer algo que é novo. Eu começo a ver escrito na tela do computador, eu vi algo. Eu posso falar assim. Nesses últimos 7 dias de hoje, serão decisivos. Eu irei colocar palavras na boca de Donald Trump. Ele irá citar algumas autoridades, principalmente a autoridade da economia nacional brasileira. Vai cair uma palavra que eu estou dizendo aqui. Agora entenda o que é o impacto. É algo que vai doer. Ai, isso vai ser uma das coisas que vocês mais irão ouvir falar. Mas dos Estados Unidos vai ter muito de lá para cá, lesa pátria, de lá para cá, lesa pátria, de lá para cá, lesa pátria. Escreve o que eu tô dizendo. Vai cair uma palavra no chão. Deus ele vai rasgar a diplomacia mundial por completo. Porque Deus colocará um espírito hoje, Deus colocará um espírito de medo em diversas autoridades mundiais. O Senhor muda o tempo e as horas, remove reis e estabelece reis. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite desta segunda-feira, 3 de março de 2025, durante uma live em seu canal do YouTube, traz mais uma grande palavra profética para o território nacional brasileiro. O apóstolo diz que o confronto dentro do Brasil e dentro da política internacional irá aumentar e que algo de grande impacto irá acontecer nos próximos dias. O apóstolo diz também que de hoje a 7 dias Deus irá colocar palavras na boca do presidente americano Donald Trump e ele irá citar algumas autoridades mundiais, inclusive o presidente brasileiro. O apóstolo acrescenta dizendo que irá cair um espírito de medo sobre algumas autoridades internacionais e que Deus irá rasgar a diplomacia mundial. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Gente, eu quero dar início a essa live 20 horas e 49 minutos, dia 3 de 2005. Eu perguntava em lives anteriores, há mais de 4 meses, mas muito mais de 4 meses, eu acredito que 7 meses, se as pessoas estavam preparadas para o confronto. E eu perguntei em diversas lives, também pergunto nessa. 20 horas e 49 minutos, dia 3 de 2025. Vocês estão preparados para a hora do confronto? Centenas de lives, dezenas de lives anteriores, todas as pessoas disseram que estavam prontos para a hora do confronto. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês têm para o dia do confronto? O que vocês pensam? O que é um confronto? Qual o pensamento de vocês em relação ao que significa um confronto? Um confronto é um choque, né? É um confronto, é um soldado batendo com o outro, é uma tropa de um exército batendo com o outro, é um veículo batendo com o outro, é um trem batendo com o outro. É um confronto. É nada mais que uma batida, um encontro de frente. Eu quero dizer para vocês, assim, explicar, o confronto nada é do que um simples confronto. E o que significa um confronto? Para Deus libertar o Brasil, não existe como não existir alaridos. Não existe como não existir percas, tanto de um lado como do outro. Eu vou detalhar para você. Mas depois, se houver, porventura, alguma coisa desfavorável para a direita brasileira, alguém chegar e dizer, olha, você disse isso e a direita brasileira está sofrendo isso. Não tem como, querido. A direita brasileira tem que sofrer. O próprio Paulo sofreu por causa do Evangelho. Ele, quando a Bíblia diz que a horrenda coisa é recalcitrar contra os agrilhões de Deus. O que é agrilhão de Deus? Cadeias espirituais. Então não existe como ter confronto, ou ter confronto e não ter percas. Tanto vai perder um lado,
que vai ser atacado, como o outro lado também vai ser atacado. E, geralmente, quem ataca, existe uma defesa. Quando essa outra parte não quer atacar, ela se defende dos ataques. Mas, muitas vezes, existe o contra-ataque. Eu espero estar sendo bem claro aqui, porque mais claro não é possível. Mas há 7 meses eu venho preparando vocês para a hora do confronto. E o Senhor me manda detalhar o confronto. Né? É o anjo do bem com o anjo das trevas. Alguém escreveu aí. É missionária Rosana. É o anjo do bem, missionária Rosana, com o anjo das trevas. Bom, se existe um impacto entre anjo do bem e anjo do mal, eles se encontram, então, há uma guerra num reino celestial. E a nossa briga não é contra a carne e com sangue, sim contra todos os principados e potestades que param no reino espiritual, na região celeste. Isso é um confronto. Então, eu quero desenhar aqui bem detalhado que a hora do confronto já chegou. Nós estamos vivendo um confronto nos últimos 30, 40 dias, 44, nós estamos vivendo esse confronto. E esse confronto chegou. Só que a intensidade desse confronto, o que é a intensidade? A velocidade. A velocidade desse confronto vai aumentar mais rápido. E isso não significa que vai haver só perca para um lado, vai haver perca para os dois lados. Porque se o mal ele não ataca, o bem vai se sentir acomodado. E todas as vezes que Israel se sentia acomodado, o Senhor levantava os filisteus para perseguir Israel, justamente para que o povo de Deus não se acomodasse. Vocês estão entendendo? Então, tem que haver, e glorificado José Paulo, glorificado seja Deus pelo ataque. Porque se o mal não ataca o bem, aqui no território brasileiro, eles não vão contra-atacar, não vai ter um impacto de um choque de uma batida de 2 veículos a 300 km por hora. Quando eu citava e cito Romanos há mais de 7 meses, Romanos 8, 28, eu estava desenhando um cenário em parábolas. Para um bom entendedor, minhas palavras baixas, ou para quem entende um pouco da Bíblia, sabe, há mais de 7 meses, Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, seu decreto. Todas as coisas colaboram, todas, não só coisas que aos teus olhos parecem boas, mas aquilo que parece mal aos teus olhos também colabora. Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, seu decreto. São todas as coisas e esses acontecimentos que têm acontecido esses 7 meses. Se eu fizer uma retrospectiva aqui, vou passar mais de 1 hora só na retrospectiva. Se eu fizer uma retrospectiva. Porque quem me acompanha há algum tempo, não é necessário fazer retrospectiva, porque os cortes estão aí, as pessoas assistem os cortes, olha a live que foi dito, a data e a hora e os acontecimentos. Aí é bem claro, até meninozinho que não sabe ler e escrever, mas que tem ouvido uma audição boa, vai saber, opa, e uma visão boa, vai dizer, opa, aqui está a verdade. Então a hora do confronto, ela vai se intensificar, né? Rubens, boa noite. Ela vai crescer a hora do confronto. Ela vai aumentar a sua velocidade e o impacto vai ser grande. Agora eu pergunto não se você está preparado para o confronto. Eu quero perguntar para você, 20 horas e 56 minutos, do dia 3 de 2025, se vocês estão preparados para o impacto. Eu quero perguntar para vocês se vocês estão preparados para o impacto. 20 horas e 56 minutos, do dia 3 de 2025. Vocês estão preparados para o impacto? Eu vou dar 1 minuto para vocês responder. Bem, vocês estão preparados para o impacto? É uma batida muito forte. É um impacto de 2 trens com 300 km por hora. Vocês estão preparados para o impacto? Ou seja, quando eu faço essa semelhança, eu estou apenas dizendo que vai ser grandes proporções os acontecimentos. Será de grandes proporções os acontecimentos. O André Pereira está por aí. Louvado e agradecido seja Deus. Eu quero agradecer o pastor Olavo, eu quero agradecer o Anderson, o Alvo. Tenho um carinho muito grande pelo Anderson. Você não sabe, tem que saber disso. Né? Ao verbo de Deus, ao cristão de opinião. Gente, há tanta gente boa que eu tenho aqui, né? Cristão de opinião. Deixa eu ver outro aqui, gente. Que é um amigo há muito tempo ele coloca as coisas. Né? Há muito tempo que ele coloca as coisas. Meu Deus, eu queria o nome dele, eu não tenho aqui. Vocês podem dizer aí.
né? Eu sei que a do profeta é o de sempre, né? E eu queria dizer um que eu nunca disse aqui, ao canal Verbo de Deus. É tanta gente boa, rapaz, que compartilha, sabe? Que faz as coisas. Ao Verbo de Deus. E ao Anderson, canal no Alvo, ao Pastor Olavo, ao Cristão de Opinião, né? É isso aí. Se tiver alguém aí, você bota aqui que eu consigo ler, né? E aí eu vou conseguir ler para agradecer a vocês, tá bom? Agradecer a todos vocês. Se o meu amigo Anderson, Diário do Profeta, quiser escrever, aí você bota todos aí, que você sabe, eu vou citar o nome deles em forma de agradecimento e amizade, tá bom? Então, a hora do confronto está chegando. A hora do impacto. Agora não é mais só o confronto. O confronto era briga, era tapa, era cascudo, se afasta, dá uma tapa no outro, dá um cascudo, dá afronta, agora chegou a hora do impacto. A hora do impacto chegou. Deus nunca mudou sobre a data de 20 de agosto. Nunca mudou. E alguém me pergunta, essa data 20 de agosto, as pessoas pensam o quê? Que o governo vai ser destituído, né? Que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer. Para isso acontecer, tem que acontecer um grande confronto ou uma guerra. Isso não acontece de um dia para a noite. Mas até o dia 20 do 3, toda a nação brasileira saberá todos os fatos que não sabe há mais de 4 anos. Todos os fatos que há mais de 4 anos não se sabe, vai saber até o dia 20 de agosto. E aí não vai ter mais coisas escondidas. Vai ter muita coisa, mas muita coisa já à tona. E Deus me manda vir aqui dizer que está acelerando. Acelerando, tá? 03, atento, né? 03, né? O outro rapaz, tudo atento, tanto 03 como o rapaz. E dia 20 de março. Deus nunca mudou, eu perguntava a Deus o que era. E Deus me dizia sempre, tá? Todas as lives, desde novembro de 2024, a ti não cabe saber, só tem que falar, a ti não cabe saber. Então, a mim não cabe saber. Deus mandou fazer um culto, eu vou fazer o culto de ação de graça. Para mim, este culto já poderia acontecer hoje, porque o que Deus vem fazendo de janeiro para cá, meu amigo, para mim, não precisa mais acontecer nada. Tudo já está claro. Até aquilo que você tem medo de falar. Até aquilo que você tem medo de pronunciar pela situação que você está vivendo no seu país. Para mim, tudo já está claro. Não falta mais nada, vem claro. Só tem que agradecer. Um primeiro agradecimento que todos nós deveríamos fazer, simplesmente, era o seguinte. Era a vitória do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos. Ninguém fala que em 1 ano e 7 meses eu passei convictamente afirmando que Donald Trump ganharia as eleições. E todo mundo replicou diversas vezes, centenas. Não sei o que, ganharia as eleições. Porque ele vai preso, assim, vai acontecer processo sobre ele e ele pode até ser condenado. Isso há 9 meses, não é agora não. Está em todas as lives, está nos corpos. Mas ele ganha as eleições, ele assume a presidência dos Estados Unidos da América. E aconteceu. E quando ele assumir a presidência dos Estados Unidos da América, ele não vai esquecer do Brasil. Nem ele, nem Elon Musk. Isso há 9 meses eu venho falando. E vocês é testemunho. Então não vou ficar dando assim, explicando, gente, sabe? Amados, queridos, que fica perguntando as coisas, não assiste, não entende, então não pergunta que eu não tenho tempo para responder, não. Se você não acompanha, não fala besteira. Mas se fala, eu também te abençoe em nome de Jesus. Nós, que carregamos Deus, temos que ter amor. Mesmo com pessoas que digam, isso aqui, a gente tem que amar essas pessoas, que na verdade são pessoas doentes e precisam de oração. São doentes que precisam de oração. São doentes, pessoas que precisam de oração. E nós temos aqui, é para orar. Tamires Viana está presente aqui na live. Deus te abençoe, Tamires Viana. E nós temos aqui que amar as pessoas, não ficar batendo com elas. Com aqueles que concordam com você, ame. Com aqueles que não concordam, também ame. Porque isso é o mandamento de Deus, né? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Mesmo que ele não te compreenda, tá? Mas vamos lá. A hora do impacto está chegando e a forma está acelerando. E vocês me responderam hoje que vocês estão preparados para o impacto. Vocês estão preparados para o impacto. Eu vou dizer algo que isso aqui é novo. Hein? Vou dizer algo que é novo. Vocês estão preparados para ouvir? Estão preparados para ouvir o que eu vou dizer? Eu não vou dizer, não. Eu vou afirmar com todas as letras. E lembra que eu estou afirmando e não estou supondo. Eu estou afirmando e não estou supondo. Bem, eu vou falar algo aqui, mas eu vou falar algo antes de falar o que eu tenho que falar. É rapidinho, não dá 3 minutos. E eu falava que os feiticeiros de magia negra pesadíssima nos Estados Unidos, um estudante de magia negra lá nos Estados Unidos é o maior bruxo do Brasil. O maior bruxo do Brasil tem que estudar, eu disse isso diversas vezes, vocês se lembram disso? Tem que estudar com um estudante de feitiçaria nos Estados Unidos.
Vocês lembram disso? E eles não sabiam por quê que o trabalho de magia negra pesadíssimo não tinha pegado em Donald Trump. Eles não entendiam por quê. E em diversas lives, em 9 meses, de 9 meses para cá, hoje é 3 de 3 de 2025, a hora são 20h05 agora. Em diversas lives eu dizia, não vai pegar nada, quanto mais vocês botarem, não vai pegar nada sobre ele, porque Deus só deu um comando, não pega. Deus não precisa fazer muito esforço, é um comando, não pega. Agora eu vou passar para a verdade aqui. Deus é aqui, Senhor, no Brasil, é? Sim. Deus está segurando algo no Brasil. Algo que já era para ter vindo com um grande impacto há 2 meses. Desde o dia 1º de janeiro já era para ter. Isso já tem impactado o território nacional brasileiro. E todos não sabem por que não impactaram. O mal não sabe por que não impactou. Que era justamente para tentar desviar todo o foco do território nacional brasileiro para os Estados Unidos da América. Que era o quê? Uma pandemia maligna. Eu falava desse negócio que ia aparecer algo que parecia que era proposital, isso antes de novembro de 2024. E ninguém sabe o porquê que essa pandemia não arrebentou aqui no Brasil. Aí no seu estado pode ter pessoas internadas no hospital. Mas ainda não arrebentou essa pandemia. Você sabe por quê? Porque Deus está sobre a mão para que o mal não se desenvolva no território nacional brasileiro. Mas hoje era para estar tudo fechado. Hoje era para estar algo mortal muito grande, porque era assim que o mal queria. Mas Deus colocou a mão. Deus colocou a mão. É aquela coisa que diz assim, se beberes alguma coisa mortífera, não te fará mal. Mesmo que o mal tenha mal e aconteça no território nacional brasileiro, Deus colocou a mão para que o mal não tivesse êxito no seu acontecimento. É isso que vocês têm que glorificar e exaltar a Deus. É isso porque vocês não estão vivendo esse mal poderoso como ele é. Hoje não está 10% de 100. Você pode dizer, na minha cidade os hospitais estão cheios. Nos estados, em São Paulo, em Rio, os hospitais estão cheios. Houve tanta morte por Covid-19. Ela não está 10% do mal que o mal gostaria que tivesse para tirar o foco dos acontecimentos do território nacional brasileiro. Menino, se o diabo, com todos os seus anjos, demônio, psicopata, colocasse pó, saísse com helicóptero, estendendo, rebolando pó sobre a nação brasileira, contaminado com vírus, não pegava. Essa é a parte que eu mais entendo, é a parte espiritual. Eu tenho um entendimento muito grande sobre a parte espiritual, sincero. Olha, gravem isso aqui que eu vou dizer agora, porque eu tive um sonho, mas eu começo a ver escrito na tela do computador, isso acontece comigo, eu começo a ver escrito na tela do computador o que eu vou dizer agora por Deus. Gravem. A força do impacto está tão forte agora, eu saio um pouquinho do Brasil e vou para os Estados Unidos da América. Eu quero que vocês gravem, olha, tem certas coisas que o presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos era para tomar conhecimento. Tem certas coisas que o presidente Donald Trump nos Estados Unidos era para tomar conhecimento das lives aqui, que se diz antes mesmo de acontecer. Sabe por quê? Porque Deus me visita na madrugada e diz assim, está sob tua responsabilidade os Estados Unidos da América e carregar em clamor de oração Donald Trump. Aí eu pergunto, Senhor, por quê? Aí o Senhor levanta, eu levanto, vou me ajoelho no pé da cama e o Senhor diz, olha, eu vou lhe mostrar algo sobre o presidente Donald Trump, mas eu estou colocando as minhas mãos para que ele fique intocável em todas as formas, maneiras e qualidades. Para que ele fique intocável pelo poder das trevas, para que ele, eu falo sempre 17 nações, há 9 meses, todas as lives estão aí, 17 nações, há 9 meses atrás dizia, 17 nações serão beneficiadas quando o Donald Trump sentar na cadeira presidencial dos Estados Unidos, porque ele vai sentar. Quem se lembra desta live, diga eu. Dessas lives. Quem se lembra dessas lives, diga eu. Quem se lembra dessas lives? Diga eu. Vejam quantas centenas e centenas de pessoas estão escrevendo eu aí. Quantas centenas e centenas de pessoas estão escrevendo eu. Compartilhe essa live com mais 7 mil pessoas, que nós já estamos chegando a 4.500 pessoas. 4.500 pessoas nessa live. Compartilhe com mais 7 mil pessoas. E eu não estava ali supondo, e eu dizia, não estou supondo, eu estou garantindo que 17 nações, ao se eleger presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e tomar posse, seriam beneficiados e serão diretamente pelos Estados Unidos da América. Vocês vão contar quantas nações serão beneficiadas e estão sendo já beneficiadas. Brasil, Israel, Argentina. Vocês vão olhar quantas nações serão impactadas. Eu também não supus. Eu afirmei
e disse o seguinte: o Brasil está confiando na China e na Rússia. Quem se lembra disso, diga eu. O Brasil está confiando na China e na Rússia. Quem se lembra disso, diga eu. Primeiro, as pessoas, 70 pessoas, têm que dizer eu, para as pessoas que estão chegando agora e não sabem que estão acontecendo nada na live nos últimos meses, saber que existem testemunhas. E eu também afirmei que os apoiadores do Brasil abandonarão o Brasil. Os apoiadores do Brasil abandonarão o Brasil. A Rússia vai primeiro. A China, eu dizia, vai dar um pouco de trabalho, mas vai haver um acordo no final. Vai haver um acordo. De fato que ninguém vai colocar a mão nessa cumbuca por nome Brasil. Eu não estou supondo, eu estou garantindo, porque os sonhos que eu tenho, esses sonhos são muito reais. O próprio Zelensky fez aquele papelão todo, mas o papelão que o Zelensky fez foi dito aqui na live. Um dia antes. Foi um negócio tão forte, porque Deus me mostrou, disse assim: olha, presidente dos Estados Unidos da América, Deus está contigo, não volte atrás, porque eu vejo um espírito da revelação entrando agora na Casa Branca, um espírito da revelação. Um espírito da revelação entrando na Casa Branca. Eram 8 horas, mais ou menos, antes, ou 10 horas antes, do presidente norte-americano, Donald Trump, se reunir com Zelensky. Ninguém sabia que ia acontecer aquilo. Ninguém sabia que ele ia chamar todas as televisões. Por quê? Porque eles já estavam certo que aquilo que estava nos papéis, já contrato assinado, batido, só faltava só o Zelensky assinar, para se dar ali um fim numa guerra. Então, eles pensavam que já estava tudo preparado, mas Zelensky sabia que ele ia fazer. E nem ele sabia que ia abrir tanta boca para falar tanta besteira, que ele se delatou, ele se entregou perante todas as televisões mundiais. É o espírito da revelação que em 10 horas antes do acontecimento, ou 12 horas antes, que ninguém sabia que ia ter aquilo na Casa Branca, no Salão Oval da Casa Branca, com todas as televisões assistindo, porque Donald Trump, o vice-presidente, tinha certeza que aquilo que estava no papel ia ser assinado. E aí Donald Trump disse assim: ó, eu fui o homem que propulsionei a paz. E todas as televisões mundiais iam afirmar. Mais 12 horas antes, eu aqui na live disse: presidente, seja firme, porque o Senhor Deus, que criou o céu e a terra, manda no mar do quinto dos infernos, está mandando um anjo da revelação na Casa Branca. Um anjo da revelação está indo aí agora. Qual o papel do anjo da revelação, gente? É revelar aquilo que está em oculto. É revelar aquilo que está escondido. Esse é o papel da revelação. Revelar o que está oculto, revelar o que está... Foi o que aconteceu naquele enfático dia, perante todas as televisões mundiais, no Salão Oval da Casa Branca. Então, eu não sou um profeta somente do Brasil, não falo das coisas do Brasil. Eu vou muito mais além, porque aquilo que eu carrego, que é Deus, o Espírito de Deus, que acampa seus anjos ao meu redor, que os anjos ficam me orientando, meus anjos da guarda. Olha, Salmo 91, para quem tem de anjo, os anjos do Senhor habitam ao redor daqueles que eu tenho. Eu vou estar aqui, ó. Não vai embora não, fica aqui comigo, pelo amor de Deus. Não me deixa um segundo, fica aqui. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que eu tenho. E o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te livrar de todos os teus maus caminhos, para que não tropece com o teu pé de pedra. Eu louvo a Deus pelos anjos que Ele me dá, para proteger, para guardar a minha vida, a tua casa. Não é? Escute. Então o anjo da revelação fez isso nos Estados Unidos. E o Senhor me entrega também os Estados Unidos. Quando afirmava que ele ia ganhar, ele ganhou. Eu gritei, não ganha nada. Olha, quando o Biden disse que não desistiria das eleições, ele deu uma coletiva, ninguém, só Deus faz eu desistir. Quem se lembra disso aqui? Eu cheguei numa live e disse assim: Biden, te dou 72 horas para você desistir das eleições. Quem se lembra disso, diga eu. Te dou 72 horas. Eu vim aqui na live. Ele deu uma coletiva dizendo que só Deus poderia fazer ele desistir das eleições. Deus me manda aqui, eu chego até revoltado, cheio de Deus, e disse 72 horas, Biden. Ele desistiu em 22. 22 horas depois ele desistiu. Tem cortes aí, tem live, tem retrospectiva disso tudo, tá aí. As pessoas que são inteligentíssimas, que assistem minha live, acompanham. Eu vi algo. Eu posso falar assim? Mas o Senhor está repreendendo. Mas se as nações quiserem prova, o Senhor permite que aconteça somente por algumas horas. É isso?
e depois o Senhor coloca ele na ativa novamente. É isso? O Senhor está o Senhor está dando livramento, mas se as nações quiserem prova, que o Senhor fala através dessa live, o Senhor permitirá que isso aconteça por algumas horas, depois o Senhor dá o livramento. É isso? As pessoas que assistem essa live vendo um negócio desse, só não vira mais crente do que eu, porque eles não quiserem. Você sabe que crente até o capeta, até o diabo, ele crê que estremece, só que ele não obedece, né? Há uma diferença. Eu vi algo, e durante a noite o Senhor me mandou, através de um sonho, eu senti aquilo, sonhei. Então Deus disse, Reginaldo, levanta. Eu me levantei bem ligeiro, me ajoelhei no pé da cama, e perguntei, jejum aí, consagra e ora pelo presidente Donald Trump nos Estados Unidos, porque um grande mal está se levantando, queria se levantar contra ele, somente para colocar um pequeno desconforto e uma enfermidade nele. Um pequeno desconforto e uma enfermidade nele. Né? E havia um dedo, esse dedo era maligno, ele tocava na coxa dele, na perna dele, tocava na coxa, na perna dele, tocava na coxa e na perna dele. Né, para que pudesse atingir outros órgãos do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Aí o Senhor disse, Reginaldo, você tem que orar, então, e jejuar. A data, justamente, era hoje, 3/3/2025, só que era na madrugada, nos primeiros minutos, depois, ou na primeira 1h30, a partir da meia-noite do dia 2, né? Já passou meia-noite do dia 2 para o dia 3, então era dia 3/3/2025, era 1h30, 2 horas da madrugada, tá? Então já era dia 3. E o Senhor me mandou orar, jejuar e consagrar, porque Deus estava dando a responsabilidade de carregar espiritualmente e orar, interceder como intercessor, né, para que Deus pudesse fazer isso. E Deus me determinou, nesse interim, que eu viesse na live e relatasse para todas as nações que estavam me assistindo e iria assistir essa live, que Deus estava levantando alguém numa torre de vigília para interceder por ele e relatando em poucas horas antes desse acontecimento. Mas o Senhor estava dando livramento, a ele para que ele não interrompesse, porque nesses últimos 7 dias de hoje, não é isso, Senhor? Esses últimos 7 dias de hoje, dia 3/3/2025, serão decisivos. Eu irei colocar palavras na boca de Donald Trump, eu irei colocar palavras na boca do presidente Donald Trump, eu irei colocar palavras na boca do presidente Donald Trump, ele irá citar algumas autoridades, principalmente a autoridade do território nacional brasileiro. Ele irá citar, através da boca dele, algumas autoridades, principalmente a autoridade do território nacional brasileiro, desses últimos 7 dias, de hoje a 7 dias, que hoje é 3/3/2025, 7 dias, vai dar para o dia 10, é isso? 10/3/2025. E essa enfermidade poderia tirar ele do ritmo. E o Senhor repreende essa enfermidade para que não aconteça. Agora, se as nações quiserem prova, Deus até permite que aconteça. Mas por 1 hora ou 2, depois o Senhor tira e ele volta ao conforto normal, não ao desconforto. Eu estou sendo bem claro aí? Deus foi bem claro através da minha boca? Deus foi bem claro? Deus foi bem claro? O Senhor foi bem claro através da minha boca? O Senhor foi bem claro? Eu gostaria de perguntar para vocês, o Senhor foi bem claro? Deu para ficar bem entendido, porque eu repeti umas coisas 2 vezes. O Senhor foi bem claro? Então se prepare, que eu não sei como é, o que é que Deus quer provar, ou se Deus quer mostrar para alguém, né? Isso eu peço até para Deus dar o livramento, que eu não quero que pare o ritmo. Mas se tiver, Deus permite, aos olhos de todas as televisões, nacional, internacional, mundialmente falando, para que Deus me levantou aqui na terra para fazer esse tipo de coisa. Eu não tenho dúvida de quem eu carrego. Carmida, minha amiga Carmida, lá no Rio de Janeiro. Carmida, no Rio de Janeiro, uma missionária cheia de Deus do Rio de Janeiro. Um abraço aí para o meu amigo Gênero, organizador do culto do Rio de Janeiro. E a Kátia é espírita, né? É espírita, mas vai ao culto lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Kátia. Deus abençoe. Faça suas preces aí por mim. Ore por mim, reze por mim, tá bom? Me desejando bem, pode orar qualquer pessoa, né? A Kátia é uma bênção lá no Rio de Janeiro. Ela é espírita. Cunhado do Gênero, organizador do meu culto do Rio de Janeiro. Né? Quero agradecer a Shelley, organizador do culto lá em Balneário Camboriú, da qual no dia 15/3 eu estarei lá em Balneário Camboriú, 15/3. Quando eu terminar a descrição aqui desse vídeo, na descrição desse vídeo, vai ter um link onde você se inscreve para o culto em Balneário Camboriú. Você mora em Itajaí, Santa Catarina, né? É ali em Balneário Camboriú, então você está lá comigo, tá bom? Então, Shelley e Luiz, meu amigo Luiz. Luiz, beijão, te amo. Eu fui bem claro, na verdade, eu vim aqui porque eu vi Deus colocando palavras na boca do presidente Donald Trump. E a boca, a língua dele, eu falo dos detalhes, a língua dele irá se delatar na boca, irá falar de autoridades mundiais, principalmente de autoridades no Brasil. Principalmente de autoridades no Brasil. Isso é o impacto, o grande impacto. Vocês estão preparados para o grande impacto? Porque não vai cair uma palavra do que eu estou dizendo aqui no chão. Não irá cair uma só palavra do que eu estou dizendo aqui no chão. Eu vou repetir. Eu não estou supondo, porque eu não sou homem de suposições. 5.000 pessoas nessa live. Eu não sou homem de suposições. Eu estou afirmando. Não vai cair uma palavra do que eu estou dizendo aqui.
uma só palavra. Agora entenda o que é o impacto. É algo que vai doer. É algo que vai doer. Vocês pensam que uma libertação de uma nação, de uma libertação de um homem, de uma pessoa, não é fácil? Imagine uma libertação de uma nação. É completamente complexo. Esse negócio de crime lesa pátria, da qual eu já venho falando aí há mais de 4 meses, de lá para cá, para diversas vezes, no crime de lesa pátria. Isso vai ser uma das coisas que vocês mais irão ouvir falar. Mas dos Estados Unidos vai ter muito de lá para cá, lesa pátria, de lá para cá, lesa pátria, de lá para cá, lesa pátria. Escreve o que eu estou dizendo, não vai cair uma palavra no chão. Quando eu falava nos 4 meses para cá, de 2024, nos últimos 4 meses de 2024, até o presente momento, sobre a maior crise diplomática da história, nunca existiu na história uma crise diplomática. E eu pergunto para vocês, porque Deus me manda perguntar, o que vocês estão contemplando quando, os últimos 4 meses de 2024, até o presente momento, 3 de 3 de 2025, eu falava sobre a maior crise diplomática da face da Terra. O que vocês estão contemplando? Centenas e centenas de jornalistas, tanto dentro e fora do Brasil, mundialmente falando, dizendo que nunca ouviu e viu uma diplomacia dessa, diplomacia completamente rasgada. Vem cá, eu vou reafirmar o que eu venho dizendo nos últimos 4 meses do ano de 2024. Deus, ele vai rasgar a diplomacia mundial por completo. O presidente dos Estados Unidos não foi colocado na cadeira para se arrepender, para voltar atrás. Ele vai como louco, porque Deus colocou isso no Espírito, eu falando. Como louco, ele vai rasgar e não vai respeitar nem diálogo e nem diplomacia nenhuma. E vem cá, assim como nenhuma nação derrota e destrói Israel, nenhuma nação, mundialmente falando, vai prevalecer contra os Estados Unidos, nem 8% não irão prevalecer sobre ele. Aqueles que se tentarem, eu vou dizer para a nação, para a Itália, para a França, para quem quiser, Reino Unido, para quem quiser, escute o que eu vou dizer para vocês. Aqueles que tentarem se opor à minha autoridade, a autoridade minha de Deus sobre o presidente Donald Trump, vai passar só alguns dias, volta atrás. Mas volta atrás, como diz aqui no ditado popular, aqui no Nordeste, como um gato. Um gato não tem um rabinho? Não tem um rabinho do gato? Volta atrás com o rabo debaixo das pernas. Eu estou sendo bem claro? Mas a mesma potência que vão contra, vão voltar atrás com o rabo debaixo das pernas. Porque Deus colocará um espírito, hoje, estou dizendo hoje, hein? Deus colocará um espírito de medo em diversas autoridades mundiais. Esse espírito de medo vai entrar nas autoridades mundiais. Vai entrar. E ninguém pode fugir da justiça de Deus, que vem através dos Estados Unidos da América. Ninguém. Mas eu já venho falando há algum tempo, mas hoje Deus disse, eles vieram a partir de agora. Um espírito de medo eu coloco em alguns líderes de nações mundialmente, quase 5.400 pessoas. Eu quero agradecer vocês. Deus abençoe poderosamente vocês. Até vocês que estão na live, que não gostam muito de mim, você que não simpatiza muito comigo, você está me dando audiência, hein? Você está me dando sucesso, hein? Eu quero dizer para você, meu muito obrigado. Você não gosta de mim, mas está fazendo bem. Deus abençoe você, a sua casa. Eu lhe amo mesmo assim. Mesmo se você gostar de mim, eu lhe amo. Eu não tenho raiva de você. E se você comentar alguma coisa desagradável, eu não tenho raiva de você, não. Fique na paz. Uns dias vão dizer quem é Deus na minha vida, tá? Um beijo, um abraço para você. Fique na paz, eu lhe amo você. Eu já falei que amava vocês hoje? Eu amo vocês em Cristo Jesus. Gente, coloca água aí, tá? Coloca água. Eu vou orar pela água e quero chamar você para orar o Pai Nosso. Vocês aceitam o convite para orar o Pai Nosso? E orar para que Deus possa fazer logo o que tem. Gente, vocês querem que Deus faça logo o que tem que fazer? Querem? Se vocês disserem assim, vocês querem que Deus faça logo o que vocês querem, o que Deus tem que fazer? Vocês querem logo esse negócio? Querem logo. Aí você é com vocês. Você pode dizer sim. Vocês querem logo que Deus faça logo o que tem que fazer? É com vocês. Mas eu vou dizer, a hora do impacto não é assim, pá! Não. Ele vai fazer, se vocês quiserem, ele faz, mas vai durar uns dias. E é como uma guerra. Começa a guerra da Ucrânia com a Rússia. Não está com 3 anos? Não. É como uma guerra que começa. Nossa, é poucos dias. É confronto, é guerra de opiniões, né? De quem está com direito, de quem está com razão, de quem não está. Isso eu estou dizendo na forma de todos os sonhos que eu tenho, tá? Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua
autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.